Olá, 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 senhoras e senhores. Hoje nós falaremos sobre juros compostos e taxa real, logo após a vinheta. São juros compostos. Bom, diferente do juros simples, onde a capitalização ocorre sempre sobre o valor original da dívida, nos juros compostos ela ocorre sobre o valor acumulado no período anterior, ou seja, sobre o período N-1. Quando nós utilizamos a palavra pura, simplesmente, sem adjetivo, utilizamos juros, sempre estamos nos reportando a juros compostos. Normalmente, esses juros compostos são dados como uma taxa anual, mas em países com a taxa de juros mais elevada, como era o Brasil no passado, e espero que não seja mais no futuro, ele é dado com taxas de periodicidade mais curta, então mensal ou até mesmo diária, como foi no período da hiperinflação. Qual é a fórmula dos juros compostos? O valor futuro é igual ao valor do investimento inicial, muito semelhante ao do valor do período anterior, vezes a taxa de juros, vezes elevado na N. E aqui está a grande diferença. Aqui está a sacada dos juros compostos. Sai do fator multiplicador no termo para um valor exponencial. Então, ele cresce em proporções geométricas. E essa é uma das grandes belezas dos juros compostos. Assim como nos juros simples, a periodicidade do N é dada pela periodicidade da taxa de juros. Para facilitar a compreensão de como se calcular juros compostos, vamos fazer esse exercício que é muito semelhante ao que nós realizamos no cálculo anterior. Na aula anterior. O empréstimo de R$500 é feito por um período de 90 dias com juros de 1,3% ao mês. Qual a quantia a ser paga ao final de 3 meses? Bem, nós temos aqui a fórmula, valor futuro igual a P vezes 1 mais I elevado na N, onde P é R$500, I é J dividido por 100, ou seja, 1,3 dividido por 100, dá 0,01333, e o período é 3 meses. Então, o valor final é 500 vezes 1 mais 0,01333 elevado na 3. O valor futuro, é 500 vezes 1,041. E o resultado é R$520,30 ao final de 3 meses. É um valor semelhante ao que a gente observou em juros simples, 30 centavos a mais. Porém, essa diferença ela se torna maior quando existe maior número de composições. Aqui nós temos apenas 3 composições. Se nós fôssemos fazer esse cálculo por um período mais longo, como 1 ano ou 2 anos, nós observaríamos essa diferença de forma bem mais acentuada. Até o momento, a gente vem falando apenas de taxa nominal. Agora nós vamos também falar sobre taxa real de juros. O que é taxa real de juros? É quando nós decompomos uma taxa nominal retirando dela a inflação. Então, são os juros nominais com a inflação descontada. Porém, esse cálculo não é um cálculo de padeiro, em que nós pegamos 10% de taxa nominal menos 5% de inflação e temos uma taxa real de 5%. Não é assim que se faz. Para fazer esse cálculo, nós utilizamos a equação de Fischer, em que a taxa real é 1 mais a taxa nominal, dividido por 1 mais a inflação menos 1. Então, tanto a taxa nominal como a inflação tem que ser dividido por 100. Então, nós temos, neste exemplo aqui, qual a taxa real de investimento, daquele exemplo anterior, que rende 10% ao ano, frente a uma inflação de 5% ao ano. 10 dividido por 100 dá 0,1, 5 dividido por 100 dá 0,05, 1 mais 0,1, dividido por 1 mais 0,05 menos 1. Nós vamos ter 1,10 dividido por 1,05 menos 1. Nós vamos ter uma taxa real de 0,048, o que corresponde a 4,8% ao ano. Essa aula era isso. Agora eu gostaria que vocês fossem até a nossa sala virtual e praticassem com os exercícios de fixação. Até mais!